Nesse vídeo, eu estarei mostrando para você mais algumas ideias para você poder trazer para o arquivo de ADM, porém, nós não estaremos trabalhando diretamente com esse arquivo. Tá? Essas ideias eu estarei colocando em prática aqui, através do phpMyAdmin. E aí nós vamos fazer algumas consultas aqui, só para a gente poder dar uma relembrada daquilo que eu passei lá no começo dessa série também. Eu acredito que, entendendo um pouco do que se passa por aqui, vai ficar também mais fácil entender o que também deve acontecer aqui, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos trabalhar com o phpMyAdmin e ver quais são os resultados possíveis, tá legal? Então, para a gente poder começar, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos clicar aqui no nosso banco chamado de rede e depois nós vamos clicar no SQL. E aqui dentro nós vamos fazer, a nossa consulta. Tá? Depois que eu colocar aqui os códigos para a nossa consulta, eu estarei sempre clicando nesse botão chamado de executar. Tá bem? Então, quando eu aproximar o vídeo e eu falar assim, vamos executar, ou clique em executar, eu estarei, na verdade, clicando nesse botãozinho aqui, que está no cantinho da direita, mais ou menos na altura do meio da nossa tela, tá? Pouca coisa para baixo. Então, vamos lá para a gente poder começar. Eu vou primeiro utilizar aqui o comando select. Então, select asterisco from. Usando esse comando select, você vai poder fazer a consulta. Então, select asterisco from significa selecione todos os campos. Esse from é para você especificar de onde, tá? Então, da tabela de postagens, tá? Esse é o nome da nossa tabela. Então, traga todos os campos da nossa tabela de postagens, tá ok? E aí eu vou clicar em executar. E aí nós temos esses resultados. Então, da parte do Marcos nós temos 2, da parte do Fábio 2 e da parte do Alex uma postagem. Aí, nós vamos voltar a clicar aonde? Aqui, ó, mostrar a caixa do Carry. E aí nós vamos fazer agora algumas alterações. Vamos supor que você queira trazer aqui o campo postagem, vírgula, o campo autor. Esses dois campos, eles existem na tabela de postagens, por isso que eu estou listando eles aqui. Então, postagem, vírgula, autor. Ok? Então, estou trazendo os dois campos. Agora, eu vou clicar em executar. E aí nós temos o seguinte resultado. O campo postagem é esse aqui da esquerda e o campo autor é esse da direita. Então, veja que a nossa consulta ela é bastante simples. Deixa eu voltar aqui no link, mostrar caixa do Carry. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estipular uma regrinha, para a gente trazer apenas as postagens ou de uma pessoa ou de outra. Então vamos colocar assim. Depois da tabela, você vai colocar where. O que seria esse where? Seria onde, tá? Onde o ID do usuário, se você olhar na sua tabela de postagens, eu vou até comentar isso aqui para você poder ver. Ó, comentei, é só você colocar o hashtag aqui antes e essa linha ficará comentada. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura da nossa tabela de postagens. Eu vou utilizar aqui um comando chamado de describe. Então, describe e depois o nome da tabela, postagem. Postagens, tá bom? Então, describe postagens. Feito isso, você clica no executar e essa é a estrutura que a nossa tabela possui. Então, nós temos aqui os seguintes campos, tá vendo? Campos, ID post, postagem, ID user e depois autor. Então, isso aqui é a estrutura que a nossa tabela tem, tá? Então, nós temos o ID do usuário aqui. E foi por isso que eu coloquei aqui na parte do where, deixa eu tirar isso aqui, eu coloquei onde o ID do usuário é igual a 2, por exemplo. Tá? Então, eu estou trazendo os campos postagem e autor da tabela de postagens, onde
o ID do usuário é igual a 2. Eu tenho 3 usuários. Eu poderia colocar o 1, ou o 2, ou o 3. Tá? Eu estou utilizando o ID número 2, que é do Marcos. E aí eu clico em executar. E aí, por enquanto, nós temos aqui 2 postagens. Tá? Então, nessa primeira parte, nós vimos aqui, né, uma revisãozinha básica daquilo que eu estive passando para você lá no começo desse módulo, quer dizer, dessa série. E aí no próximo vídeo eu estarei trazendo, né, mais alguns detalhes aqui também no SQL, por enquanto, para a gente poder fazer os nossos testes de uma forma mais direta, sem se preocupar com os resultados, né, possíveis aqui. Tá? Então, por enquanto, nós vamos testar aqui. Eu acredito que dentro de 2 ou no máximo 3 vídeos a gente consiga fazer isso. E aí depois que conseguirmos praticar bastante isso aqui, nós vamos executar aqui dentro do adm.php e trazer as postagens, né, tanto de uma pessoa quanto da outra pessoa, que por um acaso estará relacionada com essa, tá bom? Então, eu espero você agora no próximo vídeo para a gente poder continuar e trazer mais ideias aqui dentro do nosso SQL, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!